Shalom a todos, Boker Tov, Tzahoraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Errei o Erev Tov. Hoje nós estamos no 54º dia de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shemirat Lashon, se tudo nos ajudar, né? Se for possível, que é o que nós queremos que seja possível. Por que eu digo isso? Porque às vezes não é possível. Às vezes nós precisamos falar, nós precisamos admoestar. Nós estamos na sessão 2, justamente sobre a fala crítica construtiva. Então ela é crítica, mas ela é construtiva, ela é aquela admoestação para o bem da pessoa, para o nosso bem, para o bem do entorno e tudo mais. Nós já entendemos isso muito bem. Sessão 2, segunda parte, hoje nós vamos falar do pecado habitual. Então, nós falamos no último dia sobre o pecado ocasional. Lembramos de Davi, de como é que ele reagiu com relação àquele apedrejamento que aconteceu contra a pessoa dele, por conta de que ele entendeu que através das mãos de Shimei, que foi quem apedrejou Davi, ele entendeu que através dele Deus o puniu, né? Puniu Davi por uma aceitação de um Lashon Hará. Então, nós falamos sobre como ele reagiu e tentamos entender que é assim que nós devemos agir. Entender que se aconteceu e eu tomei todas as... penso que tomei todas as providências para que não fosse um Lashon Hará, para que não acontecesse aquilo, não fui negligente, não fui imprudente, não fui imperito. Então, nós queremos entender que sim, é Deus. Né? Então nós vamos aceitar, vamos consertar e vamos ir adiante, né? Quando nós não temos aquela certeza, aquela noção que pecamos. Isso não é muito comum, porque na maioria das vezes nós sabemos sim que pecamos, mas existem essas exceções. Hoje nós vamos falar então do pecado habitual, do pecador habitual. Desculpe, era o pecador ocasional, não é o pecado que é ocasional, é o pecador. E agora o pecador habitual. Nós estamos se você está aí em Reshvan, no primeiro ciclo, nós estamos em 24, então, de Reshvan, no primeiro ciclo, aquele quando você começa a estudar, a treinar, não fazer Lashon Hará em Nissan. E se você começou em Tishrei, então nós estaríamos em 24, estamos em 24 de Iyar, tá? No 24, né? Quando você vem um após o outro, começando por Tishrei. Então, de uma maneira geral, quando você começou aqui comigo, seja lá quando for, nós estamos no 54. Então, 54 dias de nós estarmos treinando isso. Nós vamos ler a máxima e vamos entender que o pecador habitual, ele é mais fácil da gente saber que ele é um pecador habitual. Mas, talvez para ele, isso seja muito comum. É como a mentira. Aquele mentiroso, contumaz, que mente, ele já acredita na sua mentira. Nós precisamos treinar isso se nós formos uma dessas pessoas e nos enxergarmos aqui. Conseguimos ver atitudes nossas, comportamentos nossos aqui, neste dia, nesse estudo. E consertar isso urgentemente. Porque, pensem, se uma pessoa é um pecador ocasional, significa ocasião, não é sempre naquela ocasião ou de vez em quando acontece. São várias coisas aqui, né? Como nós vimos, sem saber que tinha pecado, ou faz uma coisinha ali e acha que não era. Mas o pecador habitual, ele não recai num pecado. Ele repete mesmo, como se aquilo já faz parte da vida dele, é como uma roupa que ele veste. E isso é muito maléfico, porque esses méritos negativos, tudo o que ocasiona, tudo o que nós perdemos fazendo Lashon Hará, sendo maledicentes, ou todas as outras vertentes, as outras coisas que falamos sobre isso, não é simplesmente fofocar, mas tudo o que nós já estudamos. Quando nós temos isso como um hábito, hábitos são coisas difíceis da gente corrigir, da gente cortar mesmo. Tanto os hábitos bons como os hábitos maus. Então, como é que nós temos temos certeza e percebemos que é muito mais grave o pecador habitual? Justamente quando nós procuramos por hábitos bons.
quando você quer mudar a sua alimentação, quer começar a fazer uma academia, um exercício, quer parar de fazer alguma coisa que você faz, como fumar, alguma coisa assim. Sair disso, cortar os hábitos ruins é difícil, porque é muito difícil engajar em hábitos bons. Você deixa para amanhã eu começo, amanhã eu faço uma dieta melhor aqui para minha saúde, amanhã sei lá quando, e acaba não fazendo. O hábito, quando nós fazemos uma vez, duas vezes, como aqui, o nosso treinamento de não fazermos Lashon Hara, você insiste naquele hábito bom, você insiste, aquilo se incorpora na sua vida, você já não vive sem. Isto também serve para as coisas ruins, por isso é tão difícil. Então vamos ler a máxima do dia de hoje. A recompensa para aqueles que se controlam, para não dizer maledicência, está além da compreensão, e os pecados do fofoqueiro superam as piores transgressões. Então vejam bem, a recompensa para aqueles que se controlam, para não dizer maledicência, está além da nossa compreensão, porque nós sabemos que a recompensa são méritos bons, nós sabemos sobre um mundo vindouro, nós sabemos sobre a bolinha na parede que ricocheteia, causa e consequência. Nós entendemos isso, mas não mensuramos o tamanho disso. É como quando dizem assim, os rabinos costumam dizer que se nós soubéssemos quantos anjos nós criamos, quanta coisa boa acontece que nós não enxergamos quando nós estamos estudando a Torá, nós íamos entender o quanto é importante estudar a Torá. Então aqui a mesma coisa, se nós pudéssemos ver a recompensa por não sermos maledicentes, por sermos do bem, se nós pudéssemos ver essa recompensa tanto quanto nós enxergamos as transgressões, o tamanho da transgressão, que é o contrário, que é fazer Lashon Hara, nós iríamos nós iríamos ficar mais atentos, nós vamos, porque nós estamos fazendo isso, insistir nesse treinamento, fazer isso de verdade, trazer a teoria da Torá na prática, inclusive porque agora nós estamos no momento prático do nosso estudo. Então vamos lá, o pecador habitual. No caso de um pecador habitual, que ignora completamente um determinado mandamento, devemos assumir que até um ato questionável é de fato uma transgressão desse mandamento. Julga o teu semelhante favoravelmente, exige justiça, não ingenuidade. Preciso explicar esta parte. Então, no caso do pecador habitual, aqui diz que ele ignora completamente um determinado mandamento. Então ele ignora lá um determinado mandamento e habitualmente ele sempre transgride aquele, sempre. Então nesse caso nós devemos assumir que até um ato questionável, até alguma coisa que nós poderíamos realmente perguntar se é ou não é uma transgressão, é de fato uma transgressão desse mandamento. Então vem a máxima, julga o teu semelhante favoravelmente. Nós estamos fazendo isso em Elul. Porém, tem uma vírgula e diz, exige justiça, não ingenuidade. Então, quando nós julgamos o semelhante favoravelmente, isto exige justiça, mas não ingenuidade. É uma faca de dois legumes, realmente. Tendo concluído que a pessoa de fato transgrediu aquele pecador habitual, devemos tentar entender por que ela comete este pecado frequentemente. E você vai lá, é amigo da pessoa e você fala, poxa, mas de novo você fez isso? Sabe que é um mandamento, sabe que não deve fazer. Esqueçam agora os mandamentos na vida mesmo, na vida comum, esqueçam um pouquinho aqui, 5 segundos, a The Bible, a Bíblia. Pense no dia comum, no nosso dia a dia, naquelas pessoas que ficam repetindo o tempo todo aquele pecado mesmo. Aqui é pecado errar o alvo, errou de novo. Você fala, você admoesta, a pessoa até, em alguns assuntos, ela até percebe e fica chateada, algumas coisas acontecem de ruim para ela por conta dessa repetição, mas ela vai lá e repete.
É como a criança que enfia os dedos no interruptor. Claro que não é bem assim, porque pode morrer. Mas ela põe ali, ai, dói. Ela põe o dedo num espinho, num cactus. Vamos falar de um cactus. Aí a criança vai lá e coloca, ai. Aí ela vai lá e coloca de novo, ai, ai, ai. Ela fica colocando os dedos no cactus várias vezes. Nós sabemos que a própria dor é algo que começa no cérebro. O cérebro precisa registrar, né? O nosso software aqui, ele precisa registrar aquela dor para que nós, então, agora fiquemos alerta. Isto dói, não bote a mão. O pecador habitual repete, ele vai lá e sente a dor. Ele vai e sente de novo, ele vai e sente de novo. Então ele vai lá e repete a caquinha que fez e ele vai de novo, mesmo que nós o avisemos 1000 vezes. Ele vai novamente porque ele é habitual. Então, tendo concluído que a pessoa de fato transgrediu, devemos tentar entender por que ela comete este pecado frequentemente. Talvez seja devido à sua ignorância. Pode ser, né? Mas a ignorância aqui não é burrice. A ignorância aqui é ignorar as leis da Torá. Ignorar um comportamento social naquele meio. É difícil, né? É difícil nós entendermos ou aceitarmos isso, porque quando nós repetimos um erro, o resultado é sempre o mesmo, ele é sempre ruim. Então, se o resultado é sempre o mesmo, talvez nós tenhamos que mudar a nossa atitude. Então, talvez aí, aquele que é tão ignorante não seja tão ignorante assim, ele que olhe para suas atitudes e não queira um resultado diferente agindo da mesma forma, de uma forma lachonarenta. Palavra inventada por mim, tá? Talvez seja devido à sua ignorância. Ela talvez desconheça totalmente que o ato é proibido. Tudo bem, aí sim, ela compreende, ela entende que o ato, ela não entende que o ato é totalmente proibido. Mas, se nós estamos avisando há um tempão, e se mamãe disse não coloque os dedos no cactus? E se mamãe disse é proibido, não coloque? Então, assim, completamente proibido, se ele é habitual, será que nunca teve um relâmpago, assim, um relampejo? Não viu, assim, um lampejo de que estava dando errado? Será que não consegue perceber? Então, nós temos que trabalhar isso. Existe a ignorância. Então, nós vamos aprender. A pessoa não aprendeu, ele é ignorante. Mas aí o bom senso. Não tem bom senso porque é ignorante. Não tem discernimento, não tem coisa nenhuma. Não tem. Mas aí tem uma ingenuidade além da conta. Então, temos que sair do sou uma pessoa sonsa, não sei o que estou fazendo. Menos. Então nós vamos julgar favoravelmente as pessoas, mas isto exige justiça e não ingenuidade. Vamos lá. Nesse caso, devemos achar uma forma de esclarecê-la, se a pessoa for ignorante, né? Sem ferir os seus sentimentos. Aqui estamos nós, porque o Hafetz Haim, o rabino Israel Meir Kagan, era fofinho. Não é? Então ele ensina de uma maneira que é sem ferir os sentimentos. Se a pessoa for muito amada de nós, a primeira vez nós vamos tentar sem ferir os sentimentos, como no dia 53, na segunda sem ferir os sentimentos, na terceira nós vamos pegar o pescoço dela, vamos esgoelar ela e vamos dizer, pare de fazer isso com você mesmo e com todos nós. Pare de repetir, pare de fazer este pecado habitualmente. E aí quando nós pegamos no pescoço dela e apertamos o pescoço dela, estamos nós no lugar dela. Pronto, perdemos todos os méritos da demonstração e tudo mais. Entende como todo mundo está unido? Estamos unidos numa coisa só, numa só coisa. Você faz, eu não faço. Você faz de novo, eu não faço. Você faz, eu não faço, de repente eu me enraiveço, né? Vem a raiva, vem a ira, sai a sabedoria, te esguelo, como é que fica? É isso que nós não queremos. Nós não queremos isso com ninguém, então nós precisamos trabalhar todos juntos. O pecador habitual, o pecador ocasional, aquele que deprecia, aquele que prejudica, aquele que deixa poeirinha. Todos os tipos, todos os âmbitos. O intriguento, o fofoqueiro, aquele que leva adiante boato, aquele que ajuda, aquele que incentiva o outro a pecar junto. Todos esses precisam juntos trabalhar. Por quê? Porque todos são atingidos com Lachonará, seja do jeito que for. Lachonará. Bom, examinar esse comportamento com os outros constitui Lachonará. Examinar esse comportamento com os outros constitui Lachonará. Então eu sei dessa pessoa que é um pecador habitual e eu pego outra pessoa e vou lá conversar com ela sobre isso. Examino esta outra. Isto constitui então Lachonará.
Esta situação é comum entre os que foram educados em comunidades onde a violação de certas leis é algo comum. Nesses casos, as pessoas consideram erroneamente, veem aqueles que respeitam essas leis como marmirim, indivíduos rigorosos, além da letra da lei. Então, assim, veja bem, essa situação que acaba constituindo Lashon Hará, esse comportamento com os outros, então eu vou lá e falo com os outros, mais outros, mais outros, e todo mundo começa a agir de uma forma habitual com relação a determinados mandamentos, é uma situação comum, como diz aqui, naquelas comunidades, vamos pensar nos grupos e nas comunidades de Bnei Noah mesmo, onde aquilo é repetido, 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 e a desculpa é que é muito rígida esta lei. Ela vai além da letra da lei da Torá. Tá demais isso aqui. Por exemplo, com o líder da comunidade, não, é muita coisa. E as pessoas ficam transgredindo. Essa é uma transgressão habitual e maléfica, porque ela atinge a todos da comunidade. Todos da comunidade. Eu vou pegar uma coisa aqui, eu vou dar um pause. Voltei. Hoje eu resolvi, de última hora, aqui, a ler para vocês uma parte da Anatomia da Alma, um livro. Deixa eu mostrar para vocês o livro aqui, do Rabino Haim Kramer. Dá para ver? Com uma luzinha. Anatomia da Alma. É um livro maravilhoso, assim como ele é um rabino maravilhoso, eu acompanho no Breslav. Todos os ensinamentos, todo o livro, ele é baseado nos ensinamentos do rabino Nachman de Breslav, tá? E ele fala aqui, no seu capítulo 29, só um momento, eu vou acertar bem aqui porque foi uma coisa que me veio na cabeça, muito importante para vocês. Esse é um livro muito importante. Ele vai fazer uma analogia com o corpo humano. Vai falar da Sefirot, vai falar de muitas coisas. Aqui nós estamos falando do sistema respiratório. O sistema respiratório. Ele vai falar do sistema respiratório, o sistema nervoso. Ele vai falar de todas as partes do corpo, vai fazer analogias. Essa parte aqui é muito interessante, eu vou ler para nós, porque realmente é importante, onde ele fala do som terapêutico. Ele está falando na parte do sistema respiratório do corpo humano. Nós vamos entender aqui, eu não vou ler tudo, obviamente, eu vou ler só o começo. Ele vai falar da voz, ele vai falar do canto, ele vai falar da terapia da fala. Nós vamos ler apenas a introdução. Prestem atenção. Som terapêutico. Nem tudo que expressamos com a boca merece ser chamado de fala. O Rebbe Nachman afirma que apenas as palavras que são aceitas são consideradas como fala. Isso pode ser deduzido do seguinte versículo. Está lá em Salmos 19:4. Não se considera nem linguagem, nem palavras, quando o que é dito não é ouvido. Bom, quando as nossas palavras contêm o bem, as pessoas a aceitam, porque tendem naturalmente a buscar o bem. Palavras que não portam nenhum bem, em geral, são rejeitadas. Para saber o que é bom, necessitamos de Da'at. Da'at é aquela sefirá que nem sempre aparece na árvore da vida, que nós vimos nos livros, que une Chokhmah, a inteligência, e Binah, né? A fala, na verdade, a parte da ação, o masculino e o feminino. Então, o entendimento, tenho a inteligência, aí eu preciso ter o entendimento sobre aquilo que eu tive a cognição, mas eu preciso trazer isto para a vida. Então eu preciso de Da'at. Da'at é o conhecimento desta inteligência com este entendimento, né? Então uma pessoa inteligente e com entendimento, ela obtém, ela agrega, ela consegue ter o conhecimento sobre aquilo. Então, aqui a fala boa, para saber o que é bom, necessitamos de Da'at. Por quê? Porque você tem lá a sua inteligência.
tem lá o seu entendimento. Você entendeu tudo errado, você não tem date, que é o conhecimento, você vai saber o que aqui? Vai saber o que? Vai entender o que aqui? Vai conhecer o que? Então, só quando incorporamos date à nossa fala, as nossas palavras serão aceitas, serão boas. O Rebbe Nachman exalta aqui a importância da boa fala. Bom é um conceito relativo. Analisando-se a vida em todos os aspectos, verifica-se que há inúmeros níveis de bom. O mal pode disfarçar-se de bem, o que explica porque muitas mentiras são aceitas junto com a fala verdadeira e boa. E todos admitiriam que a difamação e outras formas de fala desvirtuada não são boas. Esses tipos de fala têm um efeito muito prejudicial sobre a pessoa que os profere, além do dano que causam ao ouvinte e ao sujeito que é difamado. Ele está falando de Lashon Hará com outros olhos, porém precisamos definir agora o bem que deve ser incorporado à fala. Então ele vai fazer todo esse trabalho, ele vai definir o que é bem, né? Quando ele e como é que ele deve ser incorporado na fala. Quando diz que é necessário incorporar a fala, conhecimento. A fala, então nós estávamos falando ali daquele que é um pecador habitual porque ele é ignorante. Então ele não tem esse date, ele não tem esse conhecimento, né? O Rebbe Nachman se refere ao conhecimento e ao reconhecimento de Deus. Vamos entender isso também. Quando nós falamos de Hormá, essa Sefirá, nós não falamos ainda de Kabbalah no canal, propriamente dito, mas nós já conhecemos a Sefirot, não é mesmo? Quando nós falamos de Hormá, não é QI, ok? Não é aquela inteligência, eu sou ótimo em matemática, vou muito bem em português. Não, é uma inteligência. Aí nós temos Biná como entendimento, Date vem como conhecimento de Deus. Por isso, um dos motivos que nós encontramos pessoas sem diploma, sem troféu, sem reconhecimento, sem livros escritos, sem coisa nenhuma, mas que você vai conversar com a pessoa e você fica apavorado porque a pessoa é elevadíssima, a fala dela é pura, ela é bondosa, ela tem conhecimento de Deus, ela tem fé, ela é devota, ela é diferenciada e nisso nada tem a ver com esta inteligência mundana. A inteligência de Hormá é outra, é diferente, é diferenciada. Então chega a Da'at e tem esse reconhecimento de Deus. Pode-se chegar ao reconhecimento de Deus de diversas maneiras, mesmo em assuntos mundanos. É possível reconhecê-lo por meio da alegria, da reverência, da oração, do amor ou qualquer outra de muitas emoções, ou mesmo frustrações que a pessoa experimenta. É necessário estimular ativamente o intelecto para reconhecer Deus. Munidos do conhecimento de Deus, incorporaremos Da'at de forma automática às nossas palavras quando falarmos. Então, nós vamos incorporar Da'at de forma automática, vamos incorporar conhecimento de forma automática, conhecimento de Deus. Talvez no futuro nós venhamos estudar este livro todinho, porque ele é simplesmente maravilhoso. Nós podemos entender ciência, no sentido anatomia médica mesmo, anatomia do nosso corpo, como é que eu vou dizer, uma analogia com todas as partes do nosso corpo com relação a Sefirot, com relação a todas essas coisas que são tão abstratas para nós e percebermos que quando uma está em desacordo, está em desalinho, está desalinho, nós sentimos isso no corpo físico, nós sentimos isso nos nossos sentimentos, no nosso psicológico, então tem tudo a ver. Muito, muito importante ele falar, tomar esse lado do Lashon Hará, esta fala maledicente, como uma falta de Da'at, uma falta de conhecimento, mas não é o conhecimento da informação. Se eu quiser saber se você quer saber sobre o que eu estou falando, você compra o livro, lê o livro e você tem a informação.
O conhecimento é um pouco mais do que isso. E quando nós falamos de Sefirot, nós estamos falando do conhecimento de Deus. De Deus. Então, já conhecemos aqui o pecador habitual. O pecador habitual. Eu penso que nós vamos estudar a anatomia da alma, penso que nós vamos estudar o caminho de Deus, penso que nós vamos estudar o caminho dos justos. Penso que nós vamos. Vamos sim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yihye bivaro. Vamos então lá para como ele faz o exemplo, né? Que como ele coloca isso que foi falado aqui. Aqui nós falamos da proibição, aqui nós falamos do Lashon Hará. Agora nós vamos falar então o mais grave. Este é o subtítulo. O Rabi Yehoshua ben Levi disse: todo aquele que relatar Lashon Hará, acumulará pecados que chegam até o céu, como está escrito em Salmo 73:9. Eles dirigem as suas bocas para os céus, mas as suas línguas estão presas à terra. Então nós vamos entender que quando a gente já tinha falado anteriormente no ocasional, procure um Rav, converse com o Rav, procure um amigo íntimo desta pessoa para que ela possa falar, entende? Não é simplesmente você ficar relatando Lashon Hará dos outros, né? E nem mesmo você. Aqui quando fala em relatar, não é só demonstrar ou fofocar sobre o outro, mas é você relatar Lashon Hará. Você repetir, maledicência em todos os âmbitos, habitualmente. Então, eles dirigem as suas bocas para os céus, mas as suas línguas estão presas na terra. Como dissemos, aqui quando ele diz como dissemos, é lá no dia 18, mas nós não vamos voltar, tá? O pecado de Lashon Hará pode resultar num acúmulo de pecados maior que os 3 pecados capitais. Nós estudamos isso já. Ele é considerado como um assassinato, inclusive, né? Lashon Hará é muito importante, é muito maléfico e é muito corriqueiro. Então ele deve ser uma mira para nós. Uma mira, a nossa mira, o nosso alvo é o Lashon Hará. É para lá que a nossa flecha deve ir, acabar com o Lashon Hará. E não errar o alvo, e não fazer o pecado. Bom, isso refere-se não somente à seriedade dos pecados, mas também à sua punição. Como afirma o Talmud Yerushalmi, há 4 pecados pelos quais a retribuição é exigida neste mundo, enquanto o principal, isto é, a punição primária, permanece para o mundo vindouro: a idolatria, a imoralidade e o assassinato. O Lashon Hará é igual a todos eles. Vejam bem, está comparando aqui, e todo o estudo do Talmud, da lei escrita, da tradição oral, fala a mesma coisa. Não há controvérsias aqui. Não que eu tenha conhecimento, eu, uma singela Batnor, que tenha conhecimento, que haja divergência sobre a gravidade de Lashon Hará. Esse é o tipo do pecado, da ação, que não há divergências, para ver o quanto que ela é importante, o quanto que ela é ruim. É Lashon Hará mesmo, comparada aos piores, a idolatria, a imoralidade e ao assassinato. Que é pior que isso? Em Tana del Elial, Dvei Elial, lemos: os que batem no seu semelhante furtivamente, através de Lashon Hará, tá? Aqui vamos dizer assim, aqui tem uma nota de rodapé e vai de encontro com o que eu li antes, muito bom, e nós vamos ler. Os que batem no seu semelhante furtivamente, que é através de Lashon Hará, e vai dizer a nota de rodapé. A Torá diz: amaldiçoado é aquele que bate no seu semelhante furtivamente, e o povo inteiro dirá amém. Urashi interpreta isso como referindo-se a Lashon Hará. Essa é uma interpretação do Urashi. Urashi é considerado o maior de todos eles, dos intérpretes, dos comentaristas da Torá, tá? Então, olha só, a Torá diz:
Amaldiçoado é aquele que bate no seu semelhante furtivamente, e o povo inteiro dirá amém. Urashi atribui isso ao Lashon Hara. Ele diz que isto se refere ao Lashon Hara. Então, os que batem no seu semelhante furtivamente, através de Lashon Hara, os que profanam o nome em público, os que desprezam os seus vizinhos com palavras e os que provocam brigas. O seu fim será o de Korah. Lembram, né? Korah foram sugados. Sobre eles dirá a Torá: a terra cobriu-os e eles foram separados da congregação. Isto está em Bamidbar 16:33. Vocês lembram de Korah? Foram todos sugados, né? Ele queria o lugar de Moshe, ele colocava dúvida em Moshe. Por que é que ele tem que ser o líder e não eu? Enfim, essas coisas, essa competição. Nós falamos bastante de Korah em dias passados. Então, nem precisamos continuar. Está totalmente entendido. Principalmente nesta passagem, eles dirigem as suas bocas para o céu, mas as suas línguas estão presas à terra. Qual é a mensagem? Muitas mensagens. Mas a máxima já dá, a mensagem é pronta para nós. A gente desenvolve dentro do texto, mas a mensagem, a máxima sempre nos diz, entendi do que se trata. Então, a recompensa para aqueles que se controlam, para não dizer maledicência, está além da compreensão. Não vemos os anjos que criamos, entre aspas, quando estudamos a Torá. E os pecados do fofoqueiro superam as piores transgressões, que é a idolatria, a imoralidade e o assassinato. As três coisas que destruíram os templos, as três coisas que destruíram quase que completamente o povo judeu ao longo da história, não conseguiram, porque Deus é maior, porque o povo se uniu, porque o povo tratou, porque o povo consertou a idolatria, porque o povo entendeu a imoralidade e não a fez, porque o povo parou de se matar entre si, enfim, todas essas coisas. Então, quando nós estudamos, aquele que faz o Lashon Hara, aquele que peca de todas as formas de Lashon Hara, não somente a fofoca, já entendemos. Aquele que faz isso ocasionalmente tem que ser extirpado, precisamos treinar se você é esse ocasional, e aquele que faz o habitual. E aquele hábito enraizado, difícil, como eu comentei, as coisas boas são difíceis da gente entrar naquele hábito. Quando você engaja numa bela dieta, quando você engaja num estudo diário, aquilo, se realmente é uma roupa que te veste, acaba até internalizando e você faz aquilo normalmente. As coisas ruins são assim também. Demora tempo, mas quando você vê, já não sabe mais, você está fazendo de novo, você está repetindo os erros novamente. Né? E pior do que isso, você vai usar, às vezes, nós usamos isso como desculpa, que as leis são muito rígidas, como nós lemos ali. Aquela desculpa naquelas comunidades onde diz que esses rabinos, esses líderes aqui estão além da letra da lei, está muito rígido, então começam a pecar, transgredindo habitualmente. Não sejamos nós esta pessoa. Se nós quisermos hábitos bons, vamos nos empenhar para isso. Então vamos nos empenhar para o bem, tanto quanto aqueles maledicentes se empenham para o mal. Se empenham para o mal. Vamos nos empenhar para o bem. Hoje nós vamos ler aqui. Bom, sabe que nós estávamos conversando dentro da comunidade. Se alguém da comunidade assistir vai saber que eu estou falando a verdade. Nós estávamos comentando dentro da comunidade o quanto que a mídia, o quanto que os incentivos, as coisas erradas, seja lá de ideologia, seja lá do que for, violência, ensinar para as criancinhas pequenas a ficar com arma na mão, nas escolas, as crianças estão violentas, né? Nós falamos em Kitetse sobre o filho rebelde, né? Então vamos quando um filho é rebelde, o que fazer? Tinha o apedrejamento e tudo mais. Nós conversamos que essa rebeldia, até chegar à formação de uma pessoa realmente violenta,
bandida mesmo. Isso começa lá, do comecinho. Você dá amor para a criança, você dá segurança para a criança, sabe, flores, shalom mesmo, ela cresce naquele ambiente. Agora você dá violência, você dá grito, você dá uma arma na mão dela, ela quer matar, ela quer ser raivosa, é assim que vai ser. Essa criança vai crescer violenta, ela vai ter filhos, ela vai ensiná-los violentamente e o ciclo continua. Por isso, quando nós falamos de tradições, não é para nós sermos presos a paradigmas, presos no passado, mas as tradições que são boas, que são para nos elevarmos, como essas que nós estudamos dentro do judaísmo, são de geração em geração, produzindo coisas boas. Não fazer lashon hará, não cometer idolatria, não comer a parte de um animal vivo, todas aquelas coisas que são nossas aqui. Não ser imoral, não assassinar, não sequestrar, não roubar, né? Fazer justiça, compreender, saber Deus, que Deus é um. Todas essas coisas, essas tradições, elas são benéficas de geração em geração. Então nós conversamos muito sobre isso e entramos no assunto de Bnei Noach. Quando nós entramos no assunto de Bnei Noach, veio isso muito fortemente, que seja as escolas, seja a mídia, seja o que for, elas têm o dever de nos incentivar a coisas boas, não más. O trabalho para ludibriar, para enganar, para fazer uma lavagem cerebral mesmo nas pessoas com relação a desvirtuar valores de família, valores de conduta mesmo, e de preceitos que estão lá na Bíblia, e de proibições e tudo mais, o empenho que muitas mídias e muitas escolas se utilizam, o empenho é tão grande que para o mal, que se utilizassem esse empenho todo para o bem, para construir bons hábitos, e sim, nós seremos o contrário, seremos não os pecadores habituais, mas sim aqueles que acertam o Shmirat Lashon habitual, aquele que traz Shalom habitual. Então, se nós utilizarmos o mesmo empenho que nós utilizamos para ficarmos viciados no que não presta, o mesmo empenho utilizado para ficarmos viciados, entre aspas, às coisas que prestam, aos bons hábitos, o mundo será salvo. A redenção está ali, do outro lado, estamos na porta da terra prometida. Mashiach só está esperando isso, estamos prontos para ter Chokhmah, Binah e Da'at. Só estamos aqui em cima, né? Inteligência sobre Deus, saber sobre Ele, como disse Maimônides. Um entendimento sobre este saber de Deus. O Chokhmah fecundando Binah. E sim Da'at. Da'at tendo o conhecimento do que foi entendido sobre essa inteligência, sobre este Deus único. Então esse foi o dia 54 de não fazermos lashon hará, de acabarmos com esse hábito maligno e todos os hábitos juntos. Aproveitamos, treinamos aqui não fazer lashon hará, já vamos treinar também, ajeitar aqueles hábitos ruins que nós temos na vida. Se você bebe, pare de fumar, se você fuma, pare de fumar, isso é um problema, né? E tudo mais. Vamos tentar fazer isso, estamos aqui para treinar isso. Vamos ler então hoje o Salmo 14. Então, tenham todos um ótimo dia, uma ótima continuação de semana. E curtam, comentem, compartilhem com quem vocês quiserem. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando, se está funcionando para você. Eu realmente preciso saber, eu quero muito saber se está melhorando a sua vida. Ou se está confundindo, ou se está piorando a sua vida. Duvido que esteja piorando, porque não tem como piorar. Fechar a boca é um alívio. É um alívio, não fazer lashon hará é um alívio, faz bem até para a pele. Sabe, deitar a cabeça no travesseiro leve. Mais um dia. Lembram? Amor exigente, que eu falei, os 12 passos dos narcóticos anônimos. Só mais 24 horas sem fazer lashon hará. Agora nós colocamos mais uma coisa aqui, habitual. Estamos na prática, mais um dia, sem fazer aquele lashon hará habitual. Aquela atitude, aquele comportamento habitual pecaminoso. Vamos lá então. Ao mestre do canto, um salmo de David. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. São corruptas e abomináveis as ações do homem, ninguém pratica o bem.
Dos céus o Eterno perscruta os homens, buscando aquele que tem inteligência e cujo pensamento o busca. Entretanto, todos se perverteram, e não há um único que pratique o bem. Serão tão insensíveis todos os que devoram o meu povo, como se devoram um pão, e que não invocam o Eterno? Ante o Eterno tremerão de medo, pois Deus está presente no círculo dos justos. Arrepender-se-ão do juízo que impuseram sobre o humilde, pois o Eterno é seu escudo e proteção. Que de Sião logo venha a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer retornar seu povo, então Jacó rejubilará e Israel se alegrará. Amém, amém, amém. Este salmo foi exatamente para o dia de hoje. Tenham todos um maravilhoso dia. Até uma próxima vez.